Sou capitão do Exército, deputado federal reeleito para o 7º mandato. Tenho como marca a inegociabilidade do meu voto dentro do Congresso Nacional. Defendo a família, a redução da moralidade penal, as nossas Forças Armadas. Defendo as crianças nas escolas de um kit que está em desacordo com os pais. E tão grave quanto esse kit é a questão ideológica. Não podemos levar o nosso Brasil para a esquerda, para o comunismo. Essa é a minha vida dentro do Congresso e creio que a minha grande votação vem exatamente da minha coerência. Você já viu que a autoapresentação já é polêmica demais, já tem muito colocado. O nosso convidado de hoje aqui no Antenados Pergunta é o deputado federal e reeleito pelo 7º mandato mais votado do estado do Rio de Janeiro, Jair Bolsonaro. Deputado, bem-vindo ao Antenados na Geral. Obrigado pela oportunidade, né? Eu aqui, diferentemente de outras televisões que eu tenho participado de programa, parece que eu não serei fuzilado aqui. Vamos ver. O seu nome completo é Jair Messias O meu nome seria apenas Messias Bolsonaro. Mas como eu nasci no dia 21 de março, e era o dia do aniversário do ponta-direita da seleção brasileira, Jair da Rosa Pinto, meu pai, como um parmeirense paulista, né, botou o nome Jair em mim. E Messias, por ser uma televisão cristã evangélica, comunica muito pra gente. Eu imagino que a sua família é religiosa. Você é uma pessoa, deputado, religiosa, praticante, porque os seus posicionamentos morais e éticos, eles vêm de encontro a uma ansiedade de evangélicos e cristãos, evangélicos e católicos, principalmente no Rio. E você representa muito deles. Você é um cristão, é um religioso praticante? Olha, o Messias veio tendo em vista uma crucificaram ele, querem crucificar o senhor também? Bastante conturbada da minha mãe, né? Inclusive, momentos antes do parto, a cidade onde nós morávamos, Glicério, teve uma chuva de pedra enorme, minha mãe quase parindo já, né? Se escondeu e se salvou, e eu também embaixo de uma mesa, né? Então, com uma família muito católica e fervorosa, realmente meu nome se deva a isso. Agora, eu sou católico, né? A minha esposa é evangélica, é da igreja aí do pastor Silas Malafaia. Inclusive, ele me casou ano passado, lá na parte religiosa, que eu era casado há 5 anos no civil. Eu sou temente a Deus, tá ok? Quando eu falo, por exemplo, da origem do homem, alguns falam, veio do macaco. Peraí, o macaco veio da onde? Né? Veio dos astronautas. Os astronautas vieram da onde? É geração espontânea. Quem botou aquela lata de lixo ali? Sobra Deus. Se alguém tiver uma tese diferente, pode tentar me convencer, eu acho difícil. Mas, por enquanto, né, com 59 anos de idade, eu não vou mudar de ideia. Sou temente a Deus e fico feliz por isso, porque eu temo, né, o que eu serei depois que essa carne aqui virar pó. No debate, a gente vai falar de 3 coisas que dizem que não se discute no Brasil, né? Que é de religião, política e futebol. Futebol não vou porque parece que é tricolor, não é isso? É Botafogo. Aqui no Rio, eu adotei o Botafogo. Né? Mas, assim, política e religião vai ser muito debatido hoje. Deixa eu só corroborar e continuar um pouco da minha pergunta. Você é um representante de muitos evangélicos, principalmente no Rio de Janeiro. Você... na última eleição pegou 120 mil votos, pouco mais, agora mais de 460 mil. Meio que quadriplicou a sua eleição. Você entende que isso tem muito a ver com os seus posicionamentos e você, de fato, tem o apoio de evangélicos e cristãos e católicos no Rio de Janeiro? Você é o representante deles? Eu sempre fui o que eu sou, né? Eu sou a mesma pessoa antes, durante e após as eleições. Eu não procuro ser bonzinho para você durante a campanha. Okay? E qual foi o grande marco que me levou para ser conhecido no Brasil todo? Foi no final de novembro de 2010, quando, no corredor das comissões em Brasília, eu vi uma sala meio esquisita, daí perguntei para um segurança, vai haver alguma parada gay aqui na Câmara? Dado a maneira que aquele pessoal estava se vestindo e se arrumando. Ele falou, não, estão discutindo aqui algo com o currículo escolar. Daí eu tomei conhecimento, era o que ficou conhecido como kit gay, um conjunto de material com filmes, cartazes, né, cartilhas, para distribuir para a garotada do ensino fundamental, ou seja, a partir de 6 anos de idade. É uma coisa bastante esquisita, né? E eu bati de frente com aquilo. E era o final de 2010, né? Já tinha ocorrido as eleições, onde metade da Câmara foi reeleita e está cansada, e outra metade não foi reeleita, já não quer mais saber de nada com o batente. E eu peguei nisso, né? E coisas absurdas naquele negócio, inclusive... Então era um momento estratégico para passar qualquer lei. Sim.
geralmente é essa época, agora que estamos vivendo, né? Final de ano, pós-eleições. Passa tudo. E passa tudo. Você tem que ficar vigilante na Comissão de Constituição e Justiça, porque os projetos que tramitam em caráter terminativo nas comissões, não vão para plenário, o pessoal joga na CCJ e da CCJ você tem um prazo de 5 sessões para entrar com recurso para plenário. Se você não entrar, vai direto para o Senado. O PLC 122 foi numa situação semelhante a essa daí. Passou sem ninguém saber, se bem que foi para o plenário da casa. Mas o plenário também vazio foi em frente. Você pode ver. Inclusive, no programa do Ratinho, eu consegui apresentar ali a imagem e a fala do secretário de alfabetização do MEC, André Lázaro. Por si só, demonstra o que era aquele ambiente. Ele estava se gabando que, para confeccionar um filmete chamado Beijo Lésbico, ele levou 3 meses rindo para decidir até onde a língua de uma menina entrava na boca de outra menina. Alguém acha que um pai quer que seu filho ou filha de 6, 7, 8 anos assista uma cena dessa nas escolas? Não. Isso para ser passado nas escolas. Passado nas escolas. E ali, por exemplo, eles fizeram uma pesquisa também em 11 capitais. Okay? Você vê o pessoal, aquele público decidindo, são os ativistas. Né? Não representa a maioria dos gays, que eu tenho muito voz de gay também. Eu explicarei depois para você, se interessar isso daí. Okay? É uma explicação então, que eu quero ouvir mesmo. Eu te falo isso aí, é bom eu te dou a fonte de consulta, inclusive, aqui. Então, ali, nessas pesquisas, né, que eles fizeram em 11 capitais, e o nome dos pesquisadores publicado no Diário Oficial da União, de meses anteriores, público indicado pela ABGLT, a Associação de Bissexuais, Gays, Lésbicas, etc. Então, diz o seguinte, nós chegamos à conclusão que nas escolas existe mais meninos gays que meninas lésbicas. Eu pergunto daí, né? Qual foi a metodologia? Eles falaram também que existia muitos símbolos religiosos, crucifixos, que isso era um obstáculo para ele buscar, né, no currículo escolar o fim da homofobia. E teríamos, então, diziam eles, que retirar os símbolos religiosos das escolas. Então, essas coisas absurdas que eu levei para a tribuna da Câmara e as televisões começaram a me dar espaço. Mas dar espaço para dar pancada. Mas durante a pancada eu conseguia mostrar alguma coisa onde eu tive. Você esperava essa votação expressiva aqui? Eu esperava dobrar, tendo em vista a maneira como o pessoal me tratava nas ruas. Eu fiz uma campanha para deputado federal e estadual no Rio e uma em federal em São Paulo, com uma van e 20 pessoas. Okay? Agora, quando eu chego no eleitor, o cara já é contra ou a favor. Entendi. Ou ele cospe o marimbondo, ou ele fala que está comigo. Nessa caminhada, no Rio de Janeiro, como a gente está falando muito também com uma audiência cristã evangélica, você sentiu isso? Eu tenho o apoio dos cristãos evangélicos, Sim. não por discurso religioso, mas por posicionamento moral. Porque você nunca se apresentou como um representante religioso, mas com posturas morais. Você sente isso? E como é que você vê o crescimento de evangélicos no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro? Olha, muda, não muda? Você entende que é verdade essas projeções que daqui a 15 anos seremos 50%? E o que isso mudaria? Como ser humano, né, independente de ser religioso, cristão ou ateu, você tem seus defeitos e virtudes. Eu entendo o cristão com virtudes. Eu entendo que a religião é um freio para certos comportamentos que você acaba evitando, temendo o lá na frente. A própria bancada evangélica, que é muito grande e teve um crescimento agora em Brasília, ela é muito criticada. Mas eu digo que mesmo com os defeitos dos evangélicos, você bota na balança, eles têm muito mais um saldo positivo. Deputado, quais seriam os defeitos? Eu lamento que os cristãos, os católicos, não pensem nisso também. Que quando falam que o cristão não deve se meter na política, seria bom se a política não se metesse com os cristãos também. Então, se você não tiver um anteparo dentro da Câmara, com a bancada evangélica, bancada católica não temos, né? 2 padres lá, tem 3 padres lá, 2 do PT católico, que eu prefiro estar com aquele pessoal vermelhinho do meu lado, porque assim eu sei que não vou ter surpresa do que estar com eles. Quais seriam esses defeitos da bancada evangélica? Olha, eu não quero criticar ninguém aqui. Você agora me deu aqui, eu falei... A gente aperta os defeitos não sou eu que aponto, né? Não sou eu que aponto. Falta de união, às vezes. Tá. Muita falta de união, briga entre eles. Muitas vezes, acredite se quiser, na Comissão de Direitos Humanos, quando o Feliciano chegou à comissão, eu segurei ali muita coisa, briga entre próprios evangélicos. Quando o povo fala aqui fora a questão do dízimo, eu digo o seguinte, o dízimo não é um imposto, dá quem quer.
Tá? Agora, muitas boas igrejas com o dízimo fazem ações sociais que são muito bem-vindas. Já o imposto do governo praticamente não traz ação social nenhuma. E outra, eu entendo que um pastor que cobra o dízimo, a igreja também tem as suas oferendas, né? Ele tem interesse que o irmão desempregado tenha um emprego. Então ele vai ajudar na contribuição. Que o está desempregado não perca o emprego. O que está empregado tenha uma promoção. Tá, ok? Então ele tem uma preocupação que aquela pessoa não entre no vício, não entre na vida social, comum, que não vai gastar o dinheiro com besteira. Então tem esse lado positivo aí. Legal, estamos de volta em mais um Antenados Pergunta. E o nosso convidado de hoje é Jair Bolsonaro, deputado federal. Minha pergunta é a seguinte, deputado. É muito perceptível a sua formação como militar e com essa votação expressiva que o senhor teve, aspirações a se posicionar como um presidenciável, um candidato à presidência. A gente é majoritário, a gente percebe esse tipo de olhar, até porque há um desejo da população no sentido de alinhar com as suas posições. Eu pergunto ao senhor, depois de toda a história do Brasil, a gente vai voltar para uma nova ditadura militar? Quer dizer, se a gente combate hoje uma ditadura vermelha, aí a gente vai para uma outra ditadura de direita? Quer dizer, um militar, ele tem a formação para que seja presidente da República e governe esse país com os exemplos que a gente teve? Primeiro, né, vamos falar golpe militar. Que golpe é esse a partir do momento que o presidente João Goulart foi deposto por uma votação do Congresso no dia 2 de abril de 64? Que golpe é esse onde o general Castelo Branco, o Marechal, só sentou-se na cadeira presidencial no dia 15 de abril de 64, depois de ser votado no dia 9 de abril pelo Congresso em votação aberta, onde inclusive Ulisses Guimarães votou nele. Se você pegar um pouquinho antes de março de 64, naquele tempo não existia tanto o evangélico, né? A grande massa de cristãos eram católicos. Praticamente todas as igrejas católicas do Brasil, nos sermões, os padres pediam que o militar intervisse. Que toda a OAB fazia a mesma coisa. Toda a imprensa, à exceção do jornal Última Hora, pedia seus editoriais que o militar assumisse. Também os empresários, também os agricultores, todos queriam a saída do João Goulart, porque nós estávamos marchando para um comunismo. Tá? A União Soviética estava aqui dentro. O próprio jornalista Anselmo Góes, né, deu uma declaração em 99 para o jornal da ABI, onde ele disse que só conseguia transitar no Brasil, porque era perseguido pela ditadura, inclusive foi para fora do Brasil, para a França e para cá voltou, porque tinha uma carteirinha falsa fornecida pela KGB. E ele só conseguia sobreviver economicamente que o partido lhe dava um salário. Tá? O próprio Gabeira diz, né, e também o Eduardo Jorge, candidato agora, acabou de falar, que a esquerda sempre lutou pela ditadura do proletariado e não por uma democracia. Que ditadura é essa? Toda ditadura tem um único partido. Nós tínhamos o bipartidarismo. Tive tanta gente falar que combateu a ditadura, que foi para as ruas, onde na Coreia, na Cuba e na China, por exemplo, o povo vai para a rua para pedir alguma coisa. É tratado com chumbo, com bala. Com chumbo. Eu recomendo aqui, eu sempre falo para os mais jovens, né, que o único homem que deve confiar 100% é teu pai. A única mulher 100% é a tua mãe. Tá? Procura teu pai, se ele for um pouco novo, procura teu avô e pergunta ele como ele vivia naquela época. Ele tinha paz, segurança, tinha educação, tinha uma saúde razoável também. E o povo foi às ruas para pedir o quê? Direta já. Não pediu por saúde, segurança e educação. Agora, se o regime militar começou por um motivo legítimo para impedir uma revolução comunista, a história conta que o militarismo ficou tempo demais no poder e que houve uma repressão, ele tomou gosto pelo poder. O grande problema também de liberdade de expressão que o militarismo tirou nessa época. É verdade isso? Parte, né? Você pode ver. Nós íamos entregar o governo no final do Castelo Branco ali. Essa era a intenção que estava acertada. Mas em 66, os que perderam a guerra em 64, tá, foram para países outros aqui da América Latina, né, que estava
o comunismo estava se fazendo cada vez mais presente, em especial com muitos cubanos aqui, ou foram para Cuba, ou foram para a China, como o pessoal do PCdoB. E depois voltaram em 66 para cá e começaram com o primeiro ato terrorista. Uma bomba que matou um jornalista e um repórter no aeroporto de Guararapes, em Recife. Né? E outros atos terroristas vieram em cima disso. Eles queriam tomar o poder pela força, pelas armas. E daí tivemos que recrudescer. Inclusive o AI-5 não foi recrudescimento depois do AI-5. Esses atos foram antes do AI-5. Agora, como o senhor explica que hoje é unanimidade a opinião de que os militares foram os vilões e a oposição foram os mocinhos? A esquerda ganhou a guerra da imprensa, a guerra da comunicação. Nós não demos muita bola na educação no tocante a isso. Nós ficamos isentos no tocante a 31 de março. Então, a massificação. É bacana ser de esquerda. Eu digo para a garotada de esquerda, quando faço alguma palestra, também é o seguinte: olha, não tem filé mignon para todo mundo. É um engodo essa história de um país mais livre, mais igual. Não existe isso daí. Agora, o que nós censurávamos na mídia, basicamente, naquele tempo não tinha celular, internet. Né? Era por quê? Muitos sequestros estavam em andamento aqui, muitos atos terroristas em andamento, e a troca de informação entre eles era em cima de um editorialista, por exemplo, que de acordo com o editorial, de acordo com determinadas palavras, aquele plano era para ser desencadeado. Nós tínhamos que censurar aquela matéria por alguns dias, 3, 4 dias, uma semana depois, podia publicá-la, não tinha nada mais afetava esse nosso plano. Você pode ver, esse pessoal que foi para a luta armada e foi preso depois, passaram a se intitular preso político. Muitos que desapareceram, não é que desapareceram porque desapareceram. Nós criamos a lei da vadiagem, ou seja, qualquer um era obrigado a ter uma identidade para andar nas ruas. Então, esses guerrilheiros que assaltavam, sequestravam, roubavam, né, muitos no governo aí, muitas vezes eram mortos em combate, roubando o banco, assaltando os caminhões de carga na Baixada Então eles Fluminense. não eram presos simplesmente porque eram de ideologia de esquerda, mas porque eram bandidos. Bandidos, quem sequestra banco, eles assaltavam bancos atrás de recursos. Dilma, Tá? deputado. Posso ficar à vontade? Pode. Olha, o primeiro marido dela, Cláudio Galeno, era ex-presidiário da Ilha das Cobras. Ok? Este casal cedeu o teu apartamento para que fosse planejado a execução, a morte de um capitão boliviano que havia participado da execução, né, da morte de Che Guevara. Então, quando eles foram para cumprir essa missão, a Dilma não foi, nem o Cláudio Galeno foi, mas o grupo chamado Colina foi. Eles se equivocaram com a farda e acabaram matando o major alemão. Bem, ficou ruim a situação do casal de pombinhos, né? O que Cláudio Galeno fez? Abandonou a esposinha, sequestrou um avião Caravelle com 96 a bordo e foi para qual país democrático, já que ele lutava contra a ditadura? Foi para Cuba. A Dilma ficou aqui, se juntou e casou-se com Carlos Araújo, atual pai da filha dela. No final da novela Amor e Revolução, né, era aberto 5 minutos para o pessoal de esquerda falar. E o Cláudio Galeno falou basicamente isso, é só buscar no YouTube, né, Cláudio Galeno, ex-marido Dilma, que ele passou a lua de mel com Dilma Rousseff, assaltando bancos, pegando armas em quartéis e assaltando caminhões de carga na Baixada Fluminense. E ele complementa, isso era muito romântico, era o Viagra dele naquele momento. Agora, deputado, isso, por mais que isso seja incoerente até do que a gente vive hoje, justifica a tortura? Justifica Olha só. exageros? Porque a ditadura, tanto de um lado como para o outro, quem está no poder comete esses exageros. Vamos lá? Se nós saímos daqui agora, né, devidamente autorizados pelo secretário Beltrame, e fomos para um presídio de Bangu, todos os presos vão dizer que estão sendo maltratados e torturados lá dentro. É uma maneira de você se vitimizar. Esse pessoal de esquerda... Mas o senhor quer dizer que não houve tortura? Olha, a tortura depende do ponto de vista. Mas o senhor acha que não houve? O que é tortura? Olha, Tem é uma arma de guerra. Tem os relatos É lá, uma arma né? de guerra. Mas relato e depoimento pessoal? Não, de Dilma foi torturada não, com aquela carinha de testemunhas, anjo? deputado. Não, de testemunhas, deputado. Hoje em dia existe tortura. É, de testemunhas. Hoje em dia existe tortura. Existe A até tortura, confissão dos enquanto arma de torturadores. guerra é a maneira mais eficaz de você conseguir uma informação confiável em tempo hábil. Mas o senhor acha que isso justifica num Vamos supor que... Estado democrático? Vamos lá, vamos supor que você tem um filho de 6 anos de idade. De repente, aqui, no intervalo do programa, você recebe um telefonema que ele foi sequestrado. O mundo vai cair para você. Uhum. E os dias vão passando. Você está sendo torturado. Sim.
De repente, nós pegamos aqui, no orelhão, negociando o resgate, um dos sequestradores. E ele fala, estou no Estado democrático, tenho amplo direito de defesa, quero meu advogado, que se exploda o teu filho. O que você acha que no Estado democrático devemos fazer com esse cidadão? Nós devemos buscar uma maneira enérgica para que ele confesse. Agora, essa maneira enérgica, no futuro, vai ser dito que aquele sequestrador, coitadinho, foi torturado. O senhor acha que é coerente? Porque eu, como pai, eu acho que tinha que passar o rodo mesmo, como pai. Obrigado, hein? Como pai. Mas como presidente da República, Olha como só. presidente do Congresso, entendendo um Estado democrático, eu não tenho que agir como pai. A tortura nunca foi uma política de governo. Você largando a tropa na rua, essa tropa nossa que foi para o Paraguai, combateu os marginais aqui, perderam homens em combate. Dos dois lados, né? Quando você perde homens em combate, como por exemplo, eu era do Vale do Ribeira, com 15 anos de idade, quando o Lamarca passou por lá, né? De repente lá conseguiu ter sob sua guarda um tenente Alberto Mendes Júnior, da então Força Pública de São Paulo, de 23 anos de idade. Esse cara foi barbaramente torturado e executado a coronhadas pelo grupo do Lamarca, VAR Palmares, que era o mesmo grupo da Dilma Rousseff. Tu acha, quando a gente pegasse o Lamarca na Bahia, qual o tratamento que esses agentes dispensariam a este marginal? É a mesma coisa você, na guerra do Vietnã, ou na guerra do Iraque, se você é tenente, ou você é tenente, que foi tenente R2 do Exército, né? Com mais um sargento e meia dúzia de soldados, e pegasse um daqueles que decapitaram um colega teu há poucos meses atrás. Qual tratamento você daria para esse cara? Se você falasse, não vamos dar um cacete nele, você ia morrer. Mas então, o ser humano, é isso que você está aí. Eu que estou aqui com sentimentos. Mas o senhor Agora, acha, nessa então... guerra, nós evitamos uma comunização. Numa comunização, todos nós estaremos sendo torturados, como é o pobre povo cubano torturado até O hoje. senhor acha que o poder público deve usar a mesma tática da oposição guerrilheira? Olha, a opção da tortura é tua. Se nós sabemos que você tem informações, se você não fala, você vai ser submetido a um tratamento enérgico. Então, E por depois não exemplo, chore. Israel e o Estado Islâmico, os terroristas islâmicos. Então, Israel e o próprio Estados Unidos pode usar a mesma tática dos terroristas contra eles? Ou seja, o senhor não acredita em guerra assimétrica, que um lado deve respeitar leis, Não. mesmo que o outro lado não respeite? O Código de Genebra é para inglês ver esse Código de Guerra. Em combate não existe isso, não vale tudo. Não vale tudo. Não vale tudo. Tá ok? A questão do Hamas. Mas os O direitos israelense humanos não foram defende. ganho para a Idade Moderna? O que o israelense faz? Quando de vez em quando são uma centena de mísseis para cima deles. Eles, por satélite, captam de onde é a origem desse míssil por onda de calor. Então descobriu coordenada geográfica tal. Eles avisam com antecedência. Vamos bombardear essa área. O que o Hamas faz? Enche de criança, né, o teto daquela instalação. E quando acontece, se são bombardeados, mostra as crianças morrendo. Okay? O israelense apenas se defende. Se Israel não se defendesse, já deixaria de ser Estado. A gente está voltando aqui no Antenado Pergunta com o deputado Jair Bolsonaro. Deputado, a gente estava falando sobre tortura. Alguns entendem que a tortura seria um instrumento de guerra, né, na tentativa de condução de respostas para a solução do problema. Então, assim, o seu pensamento, eu poderia compreender que o período que a gente vive no Brasil hoje, por conta do aumento da violência, por tudo que a gente vive, a tortura se aplicaria? Olha só, certa vez eu falei, né? Foi apreendido um irmão do deputado federal em Brasília, né? Rabelo, sobrenome dele, com 500 quilos de cocaína num carro em São Paulo. O que aconteceu com ele? Simplesmente foi para a cadeia. Nada mais além disso. Ele, que era um grande mula, foi substituído por outro. Eu entendo que deveria chegar para ele e falar o seguinte: onde você pegou essa droga? Onde e para quem você iria entregá-la? Aí você combate o tráfico. Agora, se ele falar, não sei nada a declarar, é outra história. Por quê? Com este consumo de drogas no nosso país, você destrói famílias, você arrasa com pai, arrasa com mãe. Você transforma crianças em zumbis. Famílias são torturadas, perdem seus bens no tratamento. Elas que são escravizadas, elas que são torturadas, não aquele canalha que estava com 500 quilos de cocaína em cima do carro. Outro dia eu vi uma declaração sua falando que a melhor coisa que tem lá no Maranhão é pedrinhas. Não é um exagero o senhor falar isso, assim? Não, pelo seguinte, né?
É só você não torturar, não matar, não sequestrar, que tu não vai para lá. É muito simples. A cadeia é o lugar mais democrático do mundo. Você tem que fazer muita força para ir para lá. E tem certos canalhas lá dentro, que não são todos, né? Que ganham ainda auxílio reclusão. Já a viúva que ele deixou aqui fora com 4 filhos não tem nada. A viúva dele tem alguma coisa. Então, vamos falar desse caso, por exemplo, em que o Henrique Pisolato não foi deportado para o Brasil, não foi trazido de volta para o país, porque a comunidade internacional, a Itália, não concorda com os maus tratos que os presídios exercem sobre os seus presos. Ou seja, o sistema carcerário brasileiro impõe tortura e maus tratos para além dos direitos humanos. O que o senhor acha disso? Olha só. Primeiro, no meu entender, foi um julgamento mais do que político para a da Itália. Porque nós não extraditamos Cesare Battisti, que cometeu 4 homicídios pelo PAC, Proletários Armados pelo Comunismo, que era um braço das Brigadas Vermelhas, que haviam executado o pacifista senador Aldo Moro. E o PAC era um dos grupos Brigadas Vermelhas e o PAC que rezavam na cartilha de Carlos Marighella, que era a cartilha do Capitão Lamarca, de Dilma Rousseff, Zé Dirceu, Zé Genuíno, Frank Martins, entre outros. Então é uma guerra ideológica isso aí. Agora, se a Itália quisesse nos ajudar, deixaria vir o Pisolato para cá. Porque ele estaria no time de quem? Paulo Roberto Costa e Alberto Youssef, que estão na delação premiada. Estaria, sim, a Itália dando uma grande contribuição, para nós desmascararmos de vez este governo do PT que está aí. O PT está vibrando com a não extradição. Mas é que o nosso sistema penitenciário impõe maus tratos sobre os presos. Não, é o habitat deles. Lá em Pedrinhas, quando eles querem jogar um futebol salão, eles cortam a cabeça de alguém. É o habitat deles. Eu duvido quem está nos assistindo aqui, hoje, saindo um ex-presidiário de Pedrinhas ou de Bangu, queira levar para tua casa para trabalhar aqui, para ser seu motorista, para ser seu secretário da empresa. Não quer, é o habitat deles. Está no DNA desses caras. Esses caras não tem conserto. Aquele padrão de gente que está lá. Ele iria para Papuda, né? Muito bem lá. Uma das maiores referências de Cristo na religiosidade, eu acho que de maneira geral, é acreditar que o ser humano ele pode ser reabilitado, ressocializado. O senhor acha, até porque no primeiro bloco o senhor falou que é um homem temente a Deus. O senhor acredita que um ser humano, ele pode ser ressocializado, ele pode se reabilitar, ou existem condições, para o senhor existe um limite? Até aqui eu acho que um ser humano consegue, passou de um ponto, não. Como é que é isso para o senhor? Eu estou respondendo a minha pergunta. Tem um limite. Você quer ver? Eu fui convidado uma vez para uma sessão da OAB do Espírito Santo para defender grupo de extermínio. Deputado, quer defender grupo de extermínio? Um debate aqui? Aceita? Eu pensei, aceito. Vou defender grupo de extermínio. E quando eu entrei na sala da OAB, tinha lá uns 300 moleques lá fazendo direito, teve uma vaia enorme, né? Nossa, fiquei na minha, falei, vim aqui, paguei minha passagem, vou pagar meu hotel, não aceitei nada de vocês e tenho 20 minutos para falar. Só vou sair daqui a 20 minutos. Se quiserem me ouvir, tudo bem. Não quiserem, sai daqui. Foi aquela briga, 10 minutos depois comecei a falar. Eu citei um caso, do médico russo naturalizado brasileiro, Shipanovic. Era um pediatra em São Paulo que atendia a garotada, filha de gente ricas. Era uma nota a consulta. O que aconteceu? Ele acabou certo dia, esse médico, jogando no lixo umas fitas cassete. E essas fitas poderiam ser reaproveitadas. Então o cara achou aquela fita, levou umas 20 fitas para casa, mas antes de reutilizá-la, ele passou a assistir a fita. Ou seja, esse médico dopava os meninos de 10, 11, 12 anos e abusava sexualmente deles. Abusava da forma mais canalha que você possa imaginar. Imagine um filho teu nessa situação. Eu, como não tenho coragem de matar ninguém, contrataria alguém do grupo de extermínio para matá-lo. Porque só assim eu teria um pouco de paz. Mas isso não é o estado da barbárie? A gente não transformaria o país no estado da barbárie? É barbárie. Quem começou a guerra? É igual a esquerda no Brasil. Quem começou a guerra? O Araguaia. Nós criamos Araguaia ou foi o PCdoB que criou Araguaia? Quem sequestrou 3 autoridades estrangeiras? Mas não é só o Estado Público que teria o poder de polícia? Olha só. Você tem que entender, certo? Como eu falei no caso dele aqui, caso tivesse um filho sequestrado, imagine um filho teu, menino, o Pedrinho, teu filho, menino. Aliás, o nome dele é esse.
Foi coincidência, né? Sendo abusado por um cara daqui naquela situação, pelo amor de Deus, eu creio em Deus, mas como ser humano eu acho que não teria forças na religião para conter a minha impulsividade em ver aquele cara morto. Mas às vezes também, claro que isso fica muito subjetivo, é o sentimento de um pai e tudo, porque hoje, no mundo que a gente vive, meu time perdeu, vou matar. Não, o que eu tô falando assim, quando você também coloca esse tipo de questão de, olha, o que você está sentindo você pode resolver com as próprias mãos, a gente sabe que o povo brasileiro é muito possível. Em situações dessas, até hoje existem leis e tudo, já fazem isso, imagine se fosse algo mais difundido. Mas deixa eu fazer uma outra pergunta. Deixa eu te falar, pera um pouquinho, dar uma parte aqui. A deputada Keiko Otto, de São Paulo, foi reeleita. Há aproximadamente 12 anos, ela teve um filho de 8 anos sequestrado. Ele foi morto, executado em cativeiro, porque era ex-funcionário dela o sequestrador. Depois pegaram o cara, puxou 6 anos de cadeia e está em liberdade. Não é. Você acabou com essa mulher, acabou com o marido, acabou com a família dela. No mínimo, esse cara tinha que estar preso, uma prisão perpétua para ele, no mínimo. Deputado, eu acho que, de repente, a violência de um outro pode dar legitimidade à sua violência. Eu acho não. De repente, esse discurso pode ser compreendido dessa forma. Agora, eu queria perguntar para o senhor sobre essa cartilha que promove, ou pelo menos a opinião do senhor, que promove a tentativa de compreender um guerrilheiro como um agente da paz. Isso também poderia ser um ato terrorista? Olha só, ninguém tem dúvida aqui, se morrer hoje Fidel Castro, né, haverá um congestionamento aéreo em Havana. Alguém tem dúvida? Não. Se for possível, Zé Dirceu vai, Dilma, Lula, se puder, o Genuíno vai também, Frank Martins. Na volta, todo mundo vai querer voltar. Vai todo mundo embora. Todo mundo vai querer ir embora. Os ídolos da esquerda brasileira são ditadores. Os seus companheiros de partido estão na papuda. Eles querem federalizar o currículo do ensino fundamental, que a partir de 2016, a molecada tem que ir para a escola com 4 anos de idade. Qual a cartilha lá em Cuba, qual a nossa cartilha aqui? Se você pegar livros do ensino fundamental do GDF, que é administrado ainda por um governador do PT, você cai para trás. Agora, mais grave do que isso, explica pra gente o que cartilhas... significa federalização do ensino. O currículo... O que é e o porquê é ruim? No ensino fundamental vai ser igual para todo mundo. O PT é que vai fazer esse currículo escolar. Okay? Você pode ver. Eu tenho aqui uma parte aqui, eu tenho várias figuras aqui, de um livro aqui, do ensino fundamental lá em Cuba. Está aqui, ó. O miliciano tem um fuzil. Ele ama a paz. Em mãos boas, o fuzil é bom. Os mais médicos, no ensino fundamental, aprenderam essa cartilha aqui. Se você vai, na aula que você vai, por exemplo, estudar CH, né? Eu aprendi na cartilha Caminho Suave, o CH era um chapéu. Xaxa é xixoxu. Lá, o xaxa é xixoxu é com Che Guevara. Aqui. Cadê? Aqui. Você pega os livros do ensino fundamental em Brasília, de História e Geografia, no rodapé, quase todas as páginas, está o Che Guevara lá. Deputado, você tem assim, colocações que, e eu acho interessante, ao mesmo tempo que eu falei aqui no início, representa talvez assim um povo evangélico cristão, mas você às vezes tem outros posicionamentos que diferem bastante daquilo que às vezes até acreditamos. Mas a minha pergunta não é sobre isso. São tão incisivas e fortes suas colocações, você citou aqui que uma vez foi para uma reunião da OAB e tinham jovens bacharéis em direito, todo mundo vaiou. Como é a sua vida na rua? As pessoas gritam, falam, porque você se posiciona na televisão e fala coisas fortes. Você anda com segurança, carro blindado, quais são os cuidados que você tem para andar? André, não tem dessa, eu não vou para a praia, vou para o restaurante. Já brigou, discutiu com alguém na rua? Como é que é, assim, você lidar na rua publicamente? Se o PT quiser fazer o novo Celso Daniel, ele faz. Como eu falei abertamente aqui... Ou seja, o senhor acredita que o PT matou o Celso Daniel? Sim, eu não tenho a menor dúvida disso. O cara estava numa Pajero 0 km, blindada. Foi achado 2 dias depois com hematomas. Foi achado por um legista. O garçom que serviu o jantar naquele dia ao médico legista que achou o corpo, 7 pessoas, todas foram mortas de formas mais mirabolantes, parecia um filme. Parecia um filme. Tá, okay? E quando eu falei quando pintou aqui o boato aí que
o Alberto Youssef teria sido envenenado em Curitiba ou não. Eu botei no meu Facebook, tem um alcance, né? Fenomenal. Talvez eu só perca por Feliciano, o alcance do Facebook como deputado lá em Brasília. Foi o seguinte, a partir do momento que o Alberto Youssef falou que tem como levantar o número das contas em paraísos fiscais da cúpula do PT, ele se candidatou a ser um Celso Daniel. Quanto à minha vida particular, como disse, né? Se quiserem, de fato. Eu não tenho carro blindado. Mas o povo, não, disse, mas cada como 50 pessoas me acompanhando na rua, tiram foto, uma me xinga, até já tive um cuspe uma vez. Okay? Agora, voltando a falar sobre isso, o senhor acredita que o PT está aparelhando o Estado para promover uma revolução comunista silenciosa? Olha, está na cartilha dele, né? Não tome quartéis, tome escola. A gente está mostrando aqui, não é o kit gay. O kit gay é uma coisa. A questão, a guerra ideológica da escola é outra, mas está no mesmo caminho. Você vê uma molecada aí falando em camisa com Che Guevara, o cara nem sabe quem é o cara, tem como ídolos. Ficam aí o tempo todo massificando a cabeça dele o Estado opressor, né? Viva Fidel Castro, mas vai curtir, vai para a Disneylândia. Aqui na Barra, não, nós estamos gravando aqui, em bairros nobres, outros, é muito comum isso aí. Agora, nós estamos sentindo melhoras. Por exemplo, numa ida minha a Campinas na campanha agora, eu botei no Facebook, amanhã, entre 10 e meio-dia, eu vou estar no Largo do Rosário. Tinha mais de 100 garotos, 16, 17 anos, aquilo me emocionou. É sinal que não está perdido, não estão acreditando nessa história, nessa balela da esquerda, da igualdade, da fraternidade, um país mais igual, sem violência, sem tortura, sem polícia militar. E agora, por medida provisória, o PT fala em desmilitarizar as polícias militares. Acabou de chegar uma medida provisória na Câmara que você militariza a Polícia Federal. Transforma a Polícia Federal, basicamente, numa SS nazista. Estamos de volta aqui com o Antenados Pergunta, com ele, deputado federal Jair Bolsonaro. Deputado, o senhor talvez seja hoje um dos políticos mais polêmicos do Brasil. O senhor é contra os principais posicionamentos do governo. O senhor é contra o lobby gay, o senhor é contra o cota, né, para negros na universidade, o senhor defende o regime militar. Enfim, o senhor também tem um jeito enérgico de falar. Vi uma reportagem recentemente onde o senhor chamava a repórter de idiota porque ela era contra o militarismo. O senhor não tem receio de, por essa postura, se tornar uma caricatura, né, por ser tão enérgico e aí surgem as piadas e cair no descrédito? Eu não tenho como fugir disso. Eles tentam me desqualificar exatamente por aí, não tem como contra-argumentar. A repórter idiota, que é idiota mesmo, tá? A terceira vez que eu falei para ela que quem caçou João Goulart foi o Congresso, e estão aqui na biblioteca da Câmara, né? No diário do Congresso, e ela falou que eu estou mentindo, o que podia falar para ela? Uma mulher que está dentro da Câmara, com uma biblioteca enorme lá. Eu sei que lá, a biblioteca da Câmara é local de tortura para o pessoal da Uni e repórteres. Porque eles acreditam que a história é sempre escrita pelo opressor. Sim. E eles preferem a história ser contada pelo oprimido. Você vê, a Luísa Erundina, naquele mesmo momento, que era dia 1º de abril, né, que foi uma terça-feira, falou um montão de besteira e em nenhum momento aquela repórter questionou a Erundina, ficou só balançando a cabeça. Foi para cima de mim, quis crescer. Teve o catrapo. A questão da homofobia. O cara é homofóbico. Eu sou contra o material escolar para o ensino fundamental e pronto. Nenhum pai é favorável a isso. Tá? A questão de ditadura, que ditadura é essa, meu Deus do céu? Converse com o pessoal que tem mais de 60 anos de idade. E, em especial, que nós evitamos, onde o Brasil iria cair. Daí falam do Chile, por exemplo. O Pinochet matou milhares. Ué, queria que ele fizesse o quê? Tinha mais de 30 mil cubanos lá dentro. Nós temos 11 mil agora aqui. Tá? O Exército acabou de levantar, eu sem querer descobri depois e divulguei. Um capitão do Exército cubano, mais médicos. Então o senhor acredita que o plano Mais Médicos é uma estratégia para capitalizar o PT? Tem duas coisas, né? Primeiro, é dinheiro para a ditadura cubana. Que parte dessa grana, a partir do momento que você não tem transparência, o PT aprova e
faz um estardalhaço para aprovar a lei da transparência aqui. Mas essa você não tem transparência. Okay? Até o Porto de Cuba está carimbado como secreto o dinheiro para construir o Porto de Mariel. Cuba não tem matéria-prima, não tem indústria, não vai exportar nada. E também não vai importar porque seu povo, a massa, ganha $20 por mês. Okay? Então, o PT, nessa questão dos mais médios, além de financiar em parte a ditadura cubana, que no passado era financiada pela União Soviética, que acabou, pela Venezuela, que agora não tem nem papel higiênico mais lá, praticamente acabou a O senhor ajuda. não acha que a nossa preocupação tinha que ser até maior com o mundo árabe? Se vier dinheiro de Cuba é pouco. Agora, e esse alinhamento da própria Dilma Então, vamos lá. com o mundo Você árabe... sabia que, por exemplo, um acordo assinado pela esquerda brasileira, né, por Lula, agora a Câmara votou, você isenta de visto iraniano para entrar no Brasil? Isso é trivisto. Quer dizer que Já não basta aqui o triângulo das Bermudas nosso aqui, existe né? a possibilidade de um cara do Estado de Israel, como a Dilma discursou na ONU, sem ter o mínimo de... Hoje a gente acredita, não sei se ela estava desavisada ou estava avisada. Existe a possibilidade de um cara do Estado de Israel estar entrando aqui, sem visto. Com toda certeza, tem muita gente aqui dentro. Quando ela defendeu o diálogo com o Estado Islâmico, aqueles que cortam a cabeça das pessoas vivas, né? Com uma política deles, ok? Ela deu o recado que ela está do lado do terrorismo. Ela participou de grupos terroristas do passado. Ainda nesse assunto, perdão, o que o senhor acha do Foro de São Paulo? O Foro de São Paulo é um ajuntamento de países, né, que se ajudam entre si para socializar, que é o nome de fantasia do comunismo em nosso país. Você pode ver, a última do Foro de São Paulo, Dilma Rousseff, em diário oficial de 21 de março, agora, autorizou a importação de bananas do Equador diretamente para o CEAGESP em São Paulo. Se você começar a botar no papel, peraí, 5.300 quilômetros de linha reta. Não vem de avião, nem por água, nem por ferrovia, vem por rodovia. 6.400 quilômetros. Como é que vai chegar de forma competitiva lá? Não sei. Lá tem a cigatoca negra, o moco da banana, que não temos aqui. A banana lá, por ano, leva 40 pulverizações, a nossa 8. Do lado do CEAGESP tem o Vado Ribeira, a região mais pobre de São Paulo. Vai matar a banana lá. O controle fitossanitário vai ser feito pela instrução normativa, publicada em DO, pelo Equador. Só está ajudando o cara porque ele faz parte do Foro de São Paulo. É a mesma coisa quando eles botaram aqui, na marra Venezuela aqui dentro. O Lugo foi destituído, aquele bispo lá, sem vergonha, que fez um montão de filho com batina, que não tem nada a ver com a igreja que eu e vocês representam aqui, foi instituído segundo a sua Constituição. O que a Dilma fez? Tirou o Paraguai, que era contra a entrada da Venezuela, e naquele ínter trouxe a Venezuela para o Mercosul. Hoje em dia nós não temos acordo econômico com país nenhum no mundo, só com esses miseráveis e ditadores aqui da América Latina. Há pouco tempo nós exportávamos automóveis para 20 países, agora só exportamos para Cristina Kirchner, da Argentina, e assim mesmo com altíssimo risco de levar calote. O Foro de São Paulo é isso, eles se ajudam, que eles no poder, com o Partido Único, estão muito bem. Há poucos dias a Veja publicou de um ex-guarda-costa de Fidel Castro, lá na França, contando a maneira como Fidel Castro vivia na ilha da ilha. Uma coisa que aqueles vendedores de petróleo do Oriente Médio não têm talvez uma riqueza dessa. Ele saiu na Forbes, né, um dos homens mais ricos do mundo. Olha, eu não vou endossar a Forbes porque eu acredito que pode ser uma montagem aquela matéria. Mas você pode ver, em nenhum momento, se a gente entra numa dessa aí, a gente mesmo perde o crédito. Tá vendo? Entrou numa furada. Então, enquanto eu não vi a revista, eu não vou entrar nessa aí. Agora, o filho do Lula, né, que era limpador de estrume da jaula do elefante em São Paulo, agora é um latifundiário. Deputado. Okay? Tem uma fazenda, todos dizem, que vale mais de 70 milhões de reais em Eldorado dos Carajás. E sabe como é que a esquerda compra terra lá no Cerrado? Ele chega para você e fala o seguinte, quero comprar a tua fazenda. Você fala, não está à venda. Eu vou comprar a tua fazenda, não está à venda. Semana que vem, boto 3 mil sem terra aqui dentro. Você negocia vender a tua fazenda ao preço que eles querem. É assim que funciona o negócio. Por mais que haja tantos escândalos de corrupção e a população demonstre a incredulidade no governo, eles foram eleitos para mais uma vez. E o Aécio, um candidato que representaria uma mudança disso,
não conseguiu convencer a sociedade que seria esse representante de mudança. O senhor acha que houve um erro em alguma coisa do Aécio? O senhor acha que, de repente, se o senhor estivesse naquela posição, qual seria a sua diferença? Se o senhor seria um candidato a essa mudança? A diferença é total, né? O meu partido negociou a legenda com quem? Com quem tem dinheiro, com o PT. É o meu partido. O Paulo Roberto Costa está na cota do meu partido. Aí o cara fala, pô, mas você está no PP? Primeiro, se eu sair, eu perco o mandato pela lei da fidelidade partidária. Tá? A outra, você conhece um parlamentar pelo que ele vota. Eu não voto com o meu partido. Na dúvida, eu voto contra o meu partido. Agora, por que não me expulsam? Eu agrego, cada parlamentar agrega quase R$600 mil por ano no fundo partidário. Eu agrego um Delta T, tempo de televisão. Um Delta X para você escolher comissões que tem comissões dentro da Câmara dos Deputados. Pode explicar o que é isso? Porque eu mesmo não tenho a menor ideia. Um Delta T, um Delta X? O tempo, né? Se o teu partido tem 10 deputados, você tem, por exemplo, 1 minuto de televisão. Se tem 100, você tem 10 minutos. E esse tempo vale ouro. Tá ok? Então é assim que funciona um pouquinho, não sei se te respondi. E ainda mais com essa votação, então... Mas o senhor acredita nesse modelo do voto, ou só a favor, então, para dar o golpe? Não, olha só. Para dar outro golpe? Primeiro, o golpe do voto, acho que é pior do que o voto com a botina na porta. Não pode pelo voto, você pode tudo. Por que a Dilma não apresentou seu programa de governo e o S apresentou? Então, que para o PT, o programa de governo é o popular, é o voto. Pelo voto, eu posso tudo. Eu posso criar os conselhos populares. A Marina teve um programa e foi a que tomou mais pancada. Ela apresentou e aí todo mundo bate. Eles não apresentaram, o PT não apresentou. Não, mas a Marina era muito melhor eles enfrentar o Aécio no segundo turno do que a Marina. Muito mais fácil. A Marina é cria deles. Mas a pergunta é a seguinte, o senhor ainda acredita nesse modelo do voto? Olha, primeiro que 64 não foi golpe. Já provei para você no início do programa aqui. Tá ok? Já provei no início do programa aqui. A maioria dos ministros, quase todos, eram civis. Você tinha liberdade para ir vir. Você podia sair do país a hora que bem entendesse. Lá em Cuba, agora, você não pode nem fugir em toco de bananeira, que não tem banana mais lá. Pô. Comeram tudo. O senhor não acredita na democracia representativa? Essa da votação nossa, sim. Que a democracia que o PT queria impor era através dos conselhos. Por exemplo, alguém invadiu a tua fazenda. O conselho indicado pela escória do PT, que seria esse pessoal que faria parte desse ministério, né, é que ia decidir se a tua fazenda socialmente, né, ela atendia o fim social dela, para depois o juiz bater o martelo ou não pela reintegração de posse. Mas é possível no Brasil hoje você perder a sua propriedade privada? É possível. A emenda constitucional 81 está aí. Ela é agora, de junho. Se você praticar o trabalho escravo ou análogo à escravidão, que dificilmente vocês sabem o que é isso, né? Você tem que entrar lá no site da OIT, são 252 itens. A sua fazenda, o seu apartamento, a sua chácara, a tua casa serão expropriadas, com todo o semovência lá dentro. A tua fazenda você perde o trator, o papagaio, né? A bicicleta. A tua casa você perde o liquidificador, você perde tudo. Está lá, emenda constitucional 81. E o PT, por que o PT apoiou essa proposta? Você conhece algum petista, comerciante, agricultor, fazendeiro, empresário, empreendedor? Não tem. Ou é do movimento sindical ou da ociosidade. Eles nunca tiveram propriedade privada porque nunca trabalharam. Eles vão dizer que Por isso que tem ódio da propriedade privada. Eles vão dizer que o senhor está defendendo o trabalho escravo. Não, mas é o título, né? Eu lembro quando eu era moleque, né? Chegou aí o filme do Tarzan. Qual é o título? É Tarzan pelado com a mão no bolso. Todo mundo queria ver. Então, quando fala PEC do trabalho escravo, você acha que alguém é favorável a botar alguém no tronco e dar pancada nele? Ninguém, não existe isso. Quem votou contra, né? Eu não votei nessa proposta, mas quem votou contra é tido como favorável ao trabalho escravo. A gente só tem 2 minutos para terminar o programa. Só para pegar esse último assunto agora, toda essa questão da delação premiada e o que já foi dito e aberto, você acha que isso vai acabar em quê? Aquele famoso vai acabar em impeachment? Por muito menos já vimos impeachment ou coisas piores no Brasil. E me reporto aqui a uma frase que eu achei fantástica, João Mibelt, que ele falou que o PT é um partido que começou com presos políticos e vai terminar com políticos presos. Você acredita que vai ter prisão, que vai acabar em alguma coisa? Quero agregar a pergunta. E por conta disso, quero saber a solução. E se uma das soluções o senhor vai vir a candidato a presidente de 2018? Eu te dou 90% de chance de vir candidato. Eu quero ser uma opção à direita. Eu tenho simpatia das Forças Armadas, Forças Auxiliares, evangélicos, católicos.
ateus também que não concordam com essa baixaria na tua família. Até eu pergunto, né? Qual o patrimônio do pobre? É a família dele. Não tem mais nada, é ele. E tem tudo. A partir do momento que ele chega em casa e vê um filho de 6 anos brincando com boneca, tu acabou com esse cara. Você acabou com esse cara. O governo tem que entender, uma família estruturada é lucrativa para o Estado, mas eles preferem destruir a família que passa a cooptar indivíduos para si. A questão da... Vai acabar em alguma coisa? Da corrupção. Olha só, está na mão da Polícia Federal, da Justiça Federal com o juiz Moro, está na mão de muita gente isso aí. Não é apenas o Paulo Roberto Costa e o CEF, já tem empresários que entraram nisso aí, já foram apreendidas as planilhas. E o ICEF falou que tem como levantar as contas secretas, né, da cúpula do PT lá fora. Então vai chegar alguma coisa. Caso contrário, eu vou me arrepender de ter votado para caçar o Collor de Mello em 1992 por apenas 5 bilhões de dólares na Operação Uruguai. Isso é uma merreca. Gente, muito obrigado pela presença aqui mais uma vez. Deputado, muito obrigado pela sua presença no Antenados Pergunta, por estar disposto a sentar aqui sem metralhar no banco da gente. Não sei. Obrigado pela sua presença e últimas palavras que você pode dizer aqui para o nosso público. O meu pai dizia, né, que os locais mais calmos têm as cobras mais grossas. Nessa vez meu pai se equivocou. E estava tudo tranquilo, tudo bem, e vocês conduziram a entrevista aqui como eu gostaria de dar uma entrevista um dia, até para ajudar a divulgar do que realmente eu sou. Essa oportunidade eu fico muito grato a vocês, né? Deus abençoe vocês e Deus salve o Brasil.